Você conhece a história de Army Mavis? O homem que atraiu um voluntário através de um anúncio na internet para simplesmente comê-lo com o seu consentimento? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Army Mavis era um homem com um perfil bem parecido com alguns dos SKs que eu já li sobre. Uma pessoa pacata, sem muita autoestima e muito indeciso com a sua sexualidade. Ele tinha bastante receio em explorar os seus desejos sexuais. Na época, as pessoas não tinham a mente tão aberta como tem hoje em dia. Bom, gente, eu confesso que quando fiquei a par desse caso, fiquei extremamente mexida e com bastante repulso. Antes, os casos de SKs eram os que mais mexiam comigo. Porém, quanto mais eu vou fazendo vídeos, mais eu vou descobrindo uma história pior do que a outra. E nesse exato momento eu não sei qual deles são piores. O protagonista dessa história não tem nem de longe um perfil que a gente vê e imagina que faz ou tem vontade de fazer esses tipos de coisas. Depois que eu comecei a fazer vídeo para esse canal, eu tive a noção do quanto não podemos confiar em ninguém e que quem a gente menos espera pode ser capaz de fazer coisas extremamente macabras. Para tentarmos entender melhor o que levou a Army a sentir esses desejos incomuns, vamos voltar um pouco no tempo. Army nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 na Alemanha. Ele vivia em uma família bem conturbada. A mãe de Army era cerca de 20 anos mais velha do que seu pai, e por isso eles viviam brigando. A mãe era bem possessiva e ciumenta, pegava no pé do marido e não gostava que ele saísse de casa. A família morava em uma baita mansão, mas era uma mansão mesmo. Para vocês terem noção, a casa tinha mais de 30 cômodos. Era muito, mas muito grande mesmo. O pai de Army comprou a casa em uma área rural antes de se casar. Ele era policial e ganhava bem, e sem nenhum motivo específico quis comprar a casa. Army era o irmão mais novo de 3 filhos. A mãe dele não era dedicada aos filhos. Ela só queria saber de pegar no pé do marido, e inclusive só engravidou para tentar segurar o pai de Army. Então vocês já podem ter uma noção do ambiente ruim em que ele vivia. Os 2 irmãos mais velhos de Army não aguentavam mais viver no meio de tantas brigas, e além disso, não aguentavam mais serem de uma certa forma desprezados pela mãe. Por isso, quando Army tinha 7 anos de idade, viu seus 2 irmãos indo embora de casa. Army ficava cada vez mais sozinho, e isso fez ele criar um gosto bem diferente por livros. Pouco tempo depois, o pai dele certo dia saiu de casa e nunca mais voltou. Ele não aguentou mais a pressão de viver com a mãe extremamente ciumenta de Army. Ele simplesmente abandonou a família e a casa super grande. Army tinha 8 anos de idade e assistiu o pai indo embora, enquanto corria atrás do carro gritando para ele voltar. Depois disso, a mãe de Army passou a colocar ele para fazer as tarefas de casa constantemente. Mas não era uma coisa boba e normal como os nossos pais mandando a gente arrumar nossa cama ou lavar copos. Eram serviços bem mais puxados, e aquilo foi gerando dentro dele um sentimento muito ruim. Seus irmãos foram embora de casa, depois o pai abandonou ele, e a mãe, além de não expressar amor e não dar carinho, só sabia explorá-lo. Como eu disse antes, Army tinha costume de ler livros para passar o tempo, e um dos livros falava sobre canibalismo. Depois que ele leu esse livro, passou a se interessar cada vez mais no assunto, e com o tempo passou a ter fantasias se imaginando comendo carne humana. Como isso não é nada normal, ele manteve seus desejos em segredos e relutava contra eles o tempo todo. A mãe amarga passou a adotar gostos medievais e, além de decorar a casa como um castelo, obrigava o filho a, assim como ela, usar roupas tradicionais do período. Sozinho e sem amigos, Army acabou criando um amigo imaginário. Ele chamava o amigo imaginário de Frank, e como sua imaginação era bem fértil, chegou a idealizar uma forma física para ele, tendo aos 12 anos de idade começado a sentir atração por esse amigo e passou a questionar a sua sexualidade. Ele conversava com seu amigo imaginário sobre seus desejos macabros de comer pessoas. Army foi crescendo e seu amigo imaginário foi desaparecendo, mas sua vontade de cometer canibalismo ainda continuava dentro dele. Finalmente, Army tinha idade para sair de casa, e para escapar de sua mãe, ele se alistou no exército. Ele era considerado um soldado exemplar.
e no tempo que esteve servindo, Armin não pensava no canibalismo. Parece que a sua vontade de comer carne humana havia ficado na mansão com sua mãe. Eu sinceramente acredito que a casa extremamente grande em que ele morava era um local bem pesado e com presenças ruins do outro mundo, e isso de certa forma afetava a vida de Armin. Armin conheceu o alcoolismo e desenvolveu um gosto exagerado pela bebida, e isso acabou lhe resultando em alguns acidentes de carro. Depois de algum tempo no exército, Armin procurou uma agência de casamentos, e lá ele conheceu uma mulher chamada Petra. Eles ficaram noivos, e por mais que Armin se esforçasse para sentir algo por ela, ele não conseguia se conectar com ela e nem sentir uma ligação forte por ela. Nessa época, ele passou a pensar que só conseguiria se conectar a Petra se comesse da carne dela. Pois é, isso é bem insano e surreal. Muitos acreditam que Armin pensava desse jeito como forma de mascarar a sua homossexualidade, algo que ele fazia para não sofrer com os insultos de sua mãe. Armin não tinha de maneira alguma coragem de se expressar da forma que queria para sua noiva, então com isso, ele decidiu terminar com ela, e após isso, ele voltou para a casa de sua mãe. Infelizmente lá, seus desejos macabros tornaram a se aflorar. A mãe de Armin já estava com idade, e precisava da ajuda dele para fazer as tarefas domésticas, e além disso, já não era mais fácil para ela conseguir fazer algumas necessidades básicas. Com isso, Armin não tinha muito tempo para dar atenção a seus desejos e pensamentos, porém, eles estavam sempre presentes em sua mente. Quando tinha algum tempo livre, havia algo incomodando os pensamentos de Armin. Até aquele momento, ele não tinha nenhuma profissão. A única coisa que ele havia feito da vida era ter servido o exército. Então, Armin decidiu se especializar como engenheiro em computação. E nessa área, ele mandava super bem em vista de algo que era extremamente novo na época. Isso foi bem no início dos anos 90, e nessa época os usuários podiam fazer o que bem queriam no mundo virtual, bem diferente de como é hoje em dia. Nosso sistema é cheio de regras e diretrizes da comunidade. Na época, as pessoas falavam o que bem queriam sobre exatamente tudo, dos assuntos mais light aos assuntos mais obscuros. E como já era de se esperar, Armin acabou encontrando o seu lugar no lado mais obscuro da internet. Armin teve a brilhante ideia de pesquisar sobre o canibalismo, e lá ele encontrou inúmeros sites destinados a falar somente sobre o canibalismo. Aquilo praticamente foi a realização de um sonho para ele. Até então, Armin achava que só ele sentia aquela vontade louca de comer carne humana, mas quando a internet chegou em sua vida, ele viu que não estava sozinho nessa. Com mais de 30 anos de idade, Armin finalmente havia achado o que ele tanto procurava. Aquela era a forma dele se comunicar, pois nos sites haviam inúmeras pessoas com a mesma vontade, ou que pelo menos gostava e de certa forma se sentia atraído pelo assunto. Havia um site que ele visitava frequentemente. Esse site se chamava Café Canibal. Após ter descoberto esse novo mundo virtual, Armin passou a ficar cada vez mais obcecado pelo canibalismo. Ele começou a ir em açougues comprar carnes. Ao chegar em casa, Armin fingia que as carnes de animais eram carnes humanas. Ele fazia algumas ilustrações com as carnes, tirava fotos e postava nos sites, dando a entender que ele estava comendo uma pessoa. As fotos de Armin eram um verdadeiro sucesso. As pessoas simplesmente idolatravam ele. Eu fiquei super abismada quando li a respeito dessa história exatamente nessa parte. Sério, como pode existir gente tão estranha nesse mundo? Isso é medonho demais. A vida de Armin mudou completamente no ano de 1999. Certo dia ele chegou do trabalho e encontrou sua mãe morta. Armin sentiu um misto de emoções naquele momento. Ele ficou triste com a fatalidade, porém acho que ele sentiu um pouco de alívio. Um peso bem grande havia saído de suas costas. E ele logo caiu em si e viu que finalmente estava livre para fazer o que bem queria. Sua mãe não iria mais estar ali para repreendê-lo por ser homossexual, e além disso, ele teria a casa extremamente grande para fazer o que ele mais desejava. Armin pegou um dos 36 cômodos da casa para fazer o seu quarto, digamos que experimental. Armin passou a comprar carne frequentemente e montar uma espécie de corpo humano. Eu não consigo nem imaginar como ele conseguiu fazer isso. Só consigo imaginar o cheiro horrível que esse quarto tinha. Depois de um tempo, Armin achou um manequim jogado na rua, e aquilo era perfeito para ele usar em suas fantasias e fotos. O suposto corpo humano estava pronto.
O quarto era um tipo de fortaleza assustadora e mal cheirosa. Suas fotos continuavam a fazer sucesso nos sites. Porém, aquilo não era o suficiente. Ele queria sentir o gosto, o sabor que uma pessoa tinha. Army começou a pensar em uma forma de experimentar carne humana, mas ele não queria fazer isso contra a vontade de ninguém. Ele queria que essa pessoa quisesse ser comida por ele. Eu sei que a história vai ficando cada vez mais bizarra e macabra, mas ele realmente pensava dessa forma. Certo dia, Army conseguiu achar uma solução para o seu problema. Ele decidiu que iria publicar um anúncio nos sites em que navegava. No anúncio, ele publicou as seguintes palavras: eu estou procurando um jovem que tenha entre 18 a 30 anos de idade e estiver querendo morrer, então venha até mim. Eu vou te cortar em pedacinhos e comer a sua carne. Muita gente que curtia o mesmo conteúdo que Army achou que tudo aquilo fosse brincadeira, ou que ele tivesse escrito aquilo apenas para atrair alguém para ter relações sexuais. Por outro lado, algumas pessoas de fato sabiam que o anúncio era real, e por mais incrível que possa parecer, Army recebeu muitas mensagens de pessoas topando em ir até ele. Ele marcou inúmeros encontros que não deram certos. Muitas pessoas marcavam data e hora com ele, mas no dia acabavam desistindo. O mais insano nisso tudo é que ele deixava bem claro que iria matar a pessoa e depois comê-la. E realmente teve gente querendo morrer. Isso é bizarro e assustador demais. Army não queria forçar ninguém a nada. A pessoa que fosse até ele tinha que estar querendo de fato morrer. E as pessoas sabiam disso. Depois de muito marcar encontros, Army finalmente recebeu uma notificação que aparentemente iria acontecer. Army trocou diversos e-mails com o homem que seria devorado por ele. Ele explicou tudo detalhadamente como as coisas funcionariam. O homem apareceu na casa de Army na hora e data marcada. Porém, antes de tudo começar, Army começou a falar novamente tudo o que iria acontecer. Quando o homem começou a ouvir tudo e viu tudo que Army usaria para matá-lo, ficou nervoso. O homem se desesperou e acabou desistindo na mesma hora. Army disse que se ele quisesse ir embora, era livre para sair, e assim o homem fez. Agora imagina se Army simplesmente falasse: não, você não vai embora, eu vou te matar e vou te comer. Esse cara se safou por muito pouco, brincou com a própria vida como uma criança brinca com uma bola. Depois disso, Army não desistiu e continuou com seus anúncios certos de que alguém apareceria, e essa pessoa apareceu. Nesse anúncio, Army intensificou mais suas fotos para atrair mais pessoas. Tudo para que uma pessoa se sentisse realmente tocado e fosse até ele. Ele postou também fotos do seu quarto de horror. E nesse quarto tinha vários ganchos de carne no teto. Pedaços de carnes para todos os lados, muita coisa bizarra. Tudo aquilo chamou a atenção de um homem. Esse homem se chamava Bernard Armando. Bernard era um engenheiro que morava em Berlim. O homem tinha 34 anos de idade. Ao que se sabe, Bernard era casado. Porém, com o tempo, descobriu que era homossexual. E quando contou isso à sua mulher, ela não reagiu bem e o deixou. Bernard procurou abrigo no lado obscuro da internet e passou a frequentar os mesmos sites que Army frequentava. E foi dessa forma que ele viu o anúncio. Bom, eles conversaram. A hora e a data foi marcada. E no dia, Bernard apareceu na casa de Army. No dia 9 de março de 2001, Army fez o mesmo ritual que havia feito com o outro cara. Ele explicou tudo o que iria fazer e mostrou como tudo seria feito. Army ficou super abismado quando terminou de dizer tudo o que queria. Isso porque Bernard começou a exigir que Army fizesse algumas coisas com ele. Army pensou: bom, já que ele veio até mim para satisfazer os meus desejos, não custa nada eu realizar os dele também. Bernard pediu para que Army cortasse o seu pé na mordida, e depois disso, pediu para que os dois comessem um órgão sexuais juntos. Army disse que não arrancaria o órgão com os dentes. Ao invés disso, ele cortaria com uma faca. E assim foi feito. Além disso, Bernard também fez exigências sobre o que seria feito com algumas partes do seu corpo após estar morto. Eu de verdade não consigo saber qual dos dois é pior. Se é o Army querendo comer o cara com a permissão dele, ou se é Bernard querendo ser morto e comido por outra pessoa. Eles não estavam bem da cabeça e precisavam urgentemente de ajuda. Army não queria que Bernard sentisse dor, e por isso começou a pensar em uma forma para evitar isso. Ele então deu algumas pílulas de dormir para Bernard, e também deu bebida alcoólica.
Depois que Armin deu os sedativos e a bebida para Bernard, os dois tiveram relações sexuais. No final da relação, Armin até tentou arrancar o pênis com os dentes, mas não conseguiu e arrancou com a faca mesmo. Depois disso, os dois tentaram comer a carne crua, porém, o órgão era muito duro. Sendo assim, Armin decidiu fritar. Ele temperou a carne com sal, pimenta e vinho. Porém, no processo do cozimento, ele acabou queimando, e daquele jeito não daria para comer. Armin então pegou o órgão queimado e deu para seu cachorro comer. Bernard começou a sentir frio e pediu para que Armin colocasse ele para tomar banho quente. E assim Armin fez. Ele deixou seu voluntário sádico na banheira, com a intenção de que ele morresse com sangramento. Enquanto isso, Armin ficou em outro cômodo lendo um de seus livros, e a cada 15 minutos ia ver se Bernard já estava morto. Armin ficou nesse processo durante 3 horas. Ele já não aguentava mais esperar, e decidiu que mataria Bernard cortando seu pescoço. Quando ele fez isso, Bernard estava desacordado. Ele se despediu do voluntário com um beijo na boca e cortou sua garganta. Armin havia gravado tudo com sua câmera para postar nos sites depois. Ele colocou o corpo de Bernard em um gancho de carne e começou a fatiar o corpo. As entranhas e a cabeça de Bernard foram enterradas no quintal, e o resto foi congelado para que Armin comesse pelos próximos 10 meses. Acredita-se que Armin tenha consumido cerca de 20 quilos de carne humana no período em que se alimentou de Bernard. Depois de 10 meses, a carne de Bernard estava acabando. Com isso, Armin foi novamente até os sites para atrair outra pessoa. Um norueguês viu o anúncio e assistiu ao conteúdo de Armin. Ele fez uma denúncia para a polícia na mesma hora, e a polícia foi até a casa de Armin. Chegando lá, os policiais olharam os 36 cômodos da casa e acharam o freezer cheio de caixa de pizza. Os policiais tiraram as caixas de pizzas e viram alguns sacos de carnes no fundo do freezer. Um dos policiais perguntou se aquilo era carne humana, e Armin respondeu calmamente que sim. Além disso, os policiais encontraram em seu quarto tudo o que o incriminasse. Armin foi levado a julgamento. Como na Constituição alemã o canibalismo não é crime e o ato foi consentido, as penas foram relativamente leves. No dia 30 de janeiro de 2004, Armin foi condenado por homicídio culposo e condenado a 8 anos de prisão. Após muita apelação para que Armin fosse severamente punido, em 10 de maio de 2006, Armin foi culpado por assassinato e condenado à prisão perpétua. Armin ainda está vivo e se tornou um vegetariano. Ele deu muitas entrevistas e afirmou que se arrepende profundamente do que fez. Armin conta em uma de suas entrevistas que a carne humana é bem dura e que tem um gosto parecido com carne de porco. Eu não sei vocês, mas eu fiquei completamente chocada com a história desse homem. Não sei nem o que sentir em relação ao homem que morreu, até porque ele quis isso. Então isso deixa a gente bem confuso. Bom, essa foi a história bizarra e macabra do canibal alemão. Espero que tenham gostado da forma em que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.